Você já sentiu que algo estava errado mesmo quando tudo parecia certo? Já teve aquela sensação de que algo não batia, mas não sabia explicar por quê? Isso pode ser o início do dom de discernimento espiritual agindo em você. O problema é que muitos cristãos ignoram essa voz interior e acabam entrando em relacionamentos, alianças e decisões que não vêm de Deus. O discernimento é como um farol em meio à escuridão, revelando o que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem. Neste vídeo você vai aprender 10 dicas práticas para desenvolver o dom de discernimento, com base na Bíblia, na oração e na experiência com o Espírito Santo. E no final, vou te mostrar uma chave que pouca gente ensina: o poder de desenvolver o hábito da vigilância espiritual. Se você quer parar de ser enganado, manipulado ou distraído pelo inimigo, fique até o fim. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhuma palavra que Deus tem para a sua vida. Agora vamos juntos entender como ouvir a voz do Espírito e separar o que é de Deus do que é apenas aparência. Desenvolver o dom de discernimento não é apenas um ato pontual de revelação espiritual, mas um processo contínuo de amadurecimento, sensibilidade e vigilância diária. Vigilância espiritual é o hábito de observar o que acontece no mundo ao seu redor e dentro de você, à luz do Espírito Santo e da Palavra de Deus. A Bíblia nos alerta repetidamente: vigiai e orai. Mateus 26:41. Essa ordem não é para momentos específicos, mas um estilo de vida. A vigilância é a disciplina que sustenta o discernimento. Sem ela, mesmo quem tem o dom corre o risco de ser enganado por sentimentos, aparências ou armadilhas sutis. Vigiar não é viver em paranoia, mas manter os olhos espirituais abertos. É perceber quando algo parece inocente, mas carrega uma intenção errada. É notar quando uma palavra bonita tem veneno escondido. É sentir quando o ambiente espiritual de um lugar mudou, mesmo que nada físico tenha acontecido. Para desenvolver esse hábito, comece observando suas próprias reações. Quando algo te atrai ou te incomoda, pergunte ao Espírito Santo: isso vem de ti? Muitas vezes, o discernimento começa com um desconforto que você não sabe explicar. Esse desconforto é um sinal para parar e observar melhor, não para ignorar. Outra forma prática de vigiar é manter sua mente protegida. Muitos ataques espirituais começam pelos pensamentos, dúvida, medo, confusão, acusações. Quando você vigia sua mente, percebe rapidamente quando algo estranho está tentando entrar e pode repreender antes que crie raízes. Isso é discernimento em ação. Vigiar também envolve as pessoas com quem você se conecta. Nem todo mundo que se aproxima tem intenções puras. O discernimento revela o espírito por trás das palavras. E isso não é julgamento, é proteção. Um coração vigilante não fecha as portas para todos, mas também não abre para qualquer um. Além disso, vigiar exige conhecimento bíblico. Quem não conhece a verdade não tem com o que comparar o erro. Muitos enganos se disfarçam com linguagem cristã, aparência piedosa e até sinais espirituais. Mas só quem conhece a palavra consegue dizer: isso não se alinha com o caráter de Deus. A vigilância te leva a perceber quando Deus está te dando um sinal silencioso. Às vezes ele não grita, ele sussurra, e só quem está atento ouve. O Espírito Santo não disputa com o barulho da alma, ele fala com quem está calmo o suficiente para ouvir. Desenvolver o hábito da vigilância também envolve rotinas práticas. Tenha momentos diários de oração onde você não só fala, mas também ouve. Reflita sobre seu dia, reveja suas decisões e pergunte: onde Deus falou hoje e eu talvez não percebi?
Esse exercício constante afina sua percepção espiritual. E lembre-se, vigilância não é medo, é maturidade. O crente vigilante não vive assustado, vive preparado. Ele não foge da batalha, mas também não entra nela sem direção. Ele sabe discernir os tempos, os ambientes e os corações. E isso só é possível quando a vigilância se torna um estilo de vida. Vigilância também significa observar os pequenos sinais que Deus envia. Porque o Senhor nem sempre fala através de trovões e visões grandiosas. Às vezes ele se revela em detalhes simples. Uma inquietação, uma palavra repetida, um sonho recorrente, um versículo que salta aos olhos. Quem é vigilante presta atenção nesses sinais e leva-os em oração, buscando confirmação no Espírito. Outro ponto essencial. A vigilância é fortalecida pela obediência imediata. Quanto mais você responde rapidamente à voz de Deus, mais sensível fica. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais você ignora os alertas do Espírito, mais surdo se torna espiritualmente. O coração desatento se torna endurecido. Por isso obedeça mesmo quando não entender tudo. Confiança gera clareza. Vigilância também envolve cuidar da sua atmosfera espiritual. Um ambiente cheio de distrações, carnalidade ou ruído emocional enfraquece sua percepção. Escolha com cuidado o que você assiste, ouve e lê. Muitos perdem o discernimento porque se alimentam mais da cultura do mundo do que da presença de Deus. Um espírito saturado do céu reconhece facilmente o que não vem de lá. Além disso, não confunda vigilância com suspeita. O discernimento espiritual não te transforma em alguém desconfiado de tudo e todos. Ele te dá paz no meio da clareza. Você sabe quem é confiável, mesmo quando não tem todos os dados. Você sabe onde não deve pisar, mesmo quando os outros dizem que é seguro. E principalmente você sabe quando é hora de ficar em silêncio e quando é hora de agir. Um exemplo claro de vigilância prática está em Neemias, quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Seus inimigos tentaram distraí-lo, enganá-lo e intimidá-lo, mas ele vigiava constantemente, não só com olhos naturais, mas espirituais. Ele dizia: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Neemias 6:3. Ele discerniu a armadilha e se manteve firme. Por fim, vigilância é uma expressão de amor por Deus. Quem vigia demonstra zelo por manter o coração limpo, os olhos focados e o espírito sensível. É como o atalaia de Ezequiel que fica de pé na torre, atento a qualquer sinal de perigo, não por medo, mas por responsabilidade. A vigilância espiritual também é indispensável em tempos de avanço e bênçãos. Muitas pessoas pensam que o inimigo só age nos momentos de crise, mas é exatamente nos momentos de conquista e crescimento que ele tenta se infiltrar de forma sorrateira. O diabo não teme apenas o crente que ora, mas aquele que ora, vigia e permanece firme mesmo quando tudo parece estar indo bem. Foi assim com Davi. Em um momento de conforto, enquanto os reis iam à guerra, ele ficou em casa e abaixou a guarda, segundo Samuel 11. Foi ali que caiu em tentação com Batseba. A falta de vigilância em tempos de descanso espiritual pode levar a grandes quedas. Por isso, mesmo em tempos de paz, a vigilância precisa ser mantida. Vigiar também é uma postura ativa e não passiva. Não é apenas esperar o mal chegar para reagir, mas andar sempre atento, com discernimento e autoridade. Jesus comparou o vigilante ao dono da casa que sabe a hora em que o ladrão pode aparecer. Mateus 24:43. Ele não é pego de surpresa porque vive preparado. Isso vale para nossas famílias, ministérios, amizades e decisões importantes. Outro ponto essencial: vigilância exige discernimento do tempo espiritual.
Há estações em que Deus está nos chamando para avançar e outras em que Ele está dizendo: espere e observe. O vigilante espiritual sabe ouvir esses tempos e não age por ansiedade. Ele não toma decisões importantes movido por emoção, mas por direção. A vigilância também protege a nossa vida emocional e espiritual dos laços do engano. O inimigo nem sempre vem com ataque direto. Ele usa distrações, falsas oportunidades, relações tóxicas e até convites espirituais que parecem de Deus, mas têm segundas intenções. É aqui que o dom de discernimento, alimentado por uma vida de vigilância, te impede de cair em armadilhas. A Bíblia está cheia de alertas sobre isso. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:6. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa sobriedade espiritual é o que separa o crente maduro do crente vulnerável. Quem vigia não vive de euforia, mas de convicção. Ele é constante, estável, firme, não porque é forte em si mesmo, mas porque permanece alerta no espírito. Outro exemplo marcante é o de Pedro. Jesus o avisou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Mas Pedro dormiu. Horas depois negou o Senhor. Não porque não amava Jesus, mas porque não estava espiritualmente desperto. Isso mostra que amar a Deus não basta. É preciso também estar vigilante para não cair. Quem desenvolve o hábito da vigilância vive de forma estratégica. Sabe onde pisar, com quem se conectar, que guerras comprar e quais portas fechar. Vive com o espírito alinhado ao céu, com discernimento aguçado, coração limpo e visão clara. É alguém que se torna confiável nos céus, pois Deus sabe que Ele não se distrai com qualquer coisa. Por isso, se você quer crescer em discernimento, não basta apenas pedir revelação. Cultive a vigilância como estilo de vida. Crie rotinas espirituais. Guarde seus pensamentos. Observe os sinais. Ouça o Espírito. Afaste-se do que rouba sua sensibilidade. Fique atento ao que te tira da presença de Deus. Proteja sua mente, seu coração e suas alianças com zelo. Quem vigia é usado por Deus para proteger outros também. Família, igreja, ministério, geração. O vigilante é como uma sentinela no muro. Ele enxerga o perigo de longe e age com sabedoria, sem medo, sem ruído, mas com autoridade celestial. E lembre-se, vigilância é sinal de maturidade espiritual. Quanto mais atento você está ao Espírito, mais autoridade você carrega. E menos espaço o inimigo tem para agir em sua vida. Viver uma vida de vigilância é também reconhecer que nem toda distração parece maligna no início. Muitas vezes o inimigo se apresenta como anjo de luz, segundo Coríntios 11:14, com propostas que parecem inofensivas, até mesmo boas, mas que desviam você do centro da vontade de Deus. A vigilância não é só para detectar o mal evidente, é para discernir o que é bom, mas não é Deus. O vigilante também aprende a desacelerar o ritmo da alma. O mundo atual é barulhento, corrido, cheio de estímulos. Esse excesso de ruído pode apagar a sensibilidade espiritual. O discernimento exige um coração atento, mas calmo. Um espírito vigilante sabe que ouvir a Deus exige silêncio interior. Por isso, o hábito da vigilância inclui momentos de pausa, reflexão e descanso em Deus. O crente vigilante entende que sua carne não colabora com o espírito, por isso não confia em suas emoções. Ele não decide por impulso, nem reage sem pensar. Ele ora, observa, confirma e só então se posiciona. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Vigilância é o escudo do prudente. Além disso, quem vigia sabe que algumas guerras espirituais começam com pensamentos sutis. Será que Deus realmente falou isso? Acho que estou exagerando, talvez nem seja tão sério assim.
Não tem problema se eu ceder só um pouco. Essas vozes aparentemente inofensivas são tentações camufladas. Foram frases assim que enganaram Eva no Éden. Gênesis 3. O vigilante filtra esses pensamentos e os confronta com a verdade bíblica, não com suas emoções. Outro elemento poderoso do hábito da vigilância é o discernimento entre tempo de falar e tempo de calar. Muitas vezes o Espírito nos mostra algo, mas não é hora de agir, é hora de interceder. Outras vezes precisamos confrontar, mas com amor, humildade e firmeza. Quem vigia não expõe por impulso, nem se cala por covardia. Ele age sob direção, e isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo também nos exorta em Efésios 6,18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Veja que Paulo une vigilância com perseverança. Isso nos mostra que vigiar não é algo pontual, é uma constância espiritual. O vigilante é perseverante porque sabe que as batalhas espirituais não se vencem com força, mas com permanência na presença de Deus. Outro ponto, a vigilância nos ajuda a discernir a origem das resistências que enfrentamos. Nem toda dificuldade vem de Deus como prova, e nem toda oposição vem do diabo. Algumas lutas são o próprio Espírito impedindo que sigamos por caminhos errados. Outras são testes para nos fortalecer. O discernimento, alimentado pela vigilância, nos mostra a diferença e nos dá paz mesmo no meio da pressão. A vigilância também nos livra de alianças erradas. Quantos ministérios foram contaminados porque se uniram a pessoas sem discernimento? Quantos casamentos foram destruídos porque não vigiaram antes de dizer sim? O vigilante não se ilude com aparência, com dons ou com títulos. Ele analisa o espírito por trás das palavras, examina os frutos e se move com prudência, não com carência. E por fim, precisamos entender que vigilância é um ato de amor ao próximo. O vigilante protege, intercede, avisa. Ele é um atalaia, como diz Ezequiel 33. Deus confia segredos aos que vigiam. Ele revela planos, mostra perigos, dá sonhos e visões. Não para que nos sintamos espirituais, mas para que sejamos instrumentos de preservação da sua vontade na terra. O que Deus quer levantar em nossos dias são homens e mulheres com discernimento e vigilância. Gente que vê além da superfície, que percebe o espírito da época, que não negocia a verdade, que não se ilude com performance, fama ou aparência. Gente que anda com os olhos bem abertos e o coração totalmente rendido ao espírito. Desenvolver o hábito da vigilância também significa entender que o inimigo não descansa. Ele observa suas rotinas, seus pontos fracos, suas distrações favoritas e age no tempo certo para tentar te derrubar. Por isso, a vigilância é mais que uma defesa, é um estilo de vida proativo. O crente vigilante não espera o ataque para se posicionar. Ele ora antes da batalha chegar. Ele jejua antes do conflito estourar. Ele se arma antes da guerra começar. Além disso, a vigilância espiritual fortalece o seu testemunho. Quando você vive atento à presença de Deus, até suas atitudes mudam. Você pensa antes de reagir, ora antes de responder, examina antes de aceitar, cala antes de julgar. Isso mostra maturidade e atrai respeito. Não dos homens apenas, mas do céu. Deus confia mais a quem vigia com zelo, porque sabe que essa pessoa está sensível e disponível à sua voz. E quanto mais você vigia, mais o discernimento se afina. O que antes era confuso passa a ficar claro. O que antes passava despercebido começa a saltar aos olhos. A vigilância espiritual te torna afiado, pronto e inabalável.
Vigiar é viver com propósito, mantendo os olhos fixos em Deus e o coração firme contra qualquer engano. Viver em constante vigilância é como manter uma sentinela de pé dentro da alma. Esse estado espiritual não é algo automático. Ele precisa ser cultivado diariamente, com intencionalidade. A vigilância não nasce da pressa, mas da comunhão. Quem deseja discernir o espiritual precisa aprender a caminhar em espírito, e isso exige renúncia e atenção. A vigilância também te faz perceber o que está influenciando sua alma sem permissão. Muitas vezes, sentimentos como ansiedade, comparação, desânimo ou irritação não surgem do nada. Eles são frutos de ambientes, conteúdos e conversas que você absorveu sem filtrar. Um coração vigilante detecta essas mudanças emocionais e pergunta: de onde isso veio? Ao identificar a fonte, ele corta o mal pela raiz e restaura a paz interior. Outro ponto crucial: a vigilância precisa ser alimentada por humildade. O orgulho nos torna cegos. A humildade nos mantém sensíveis. Muitas vezes a falta de discernimento vem da autoconfiança espiritual. Achamos que já conhecemos o suficiente, que não vamos mais cair. Mas o apóstolo Paulo nos alertou: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. A vigilância nos lembra de que nunca estamos imunes ao erro, e por isso precisamos depender do Espírito em todas as decisões. Até nas pequenas escolhas, o Espírito Santo pode nos guiar, se estivermos atentos. Muitas decisões que parecem irrelevantes aos olhos naturais têm consequências espirituais. Um encontro, uma palavra, uma atitude, tudo pode ser uma porta aberta para Deus agir ou para o inimigo entrar. O vigilante enxerga isso com clareza. Além disso, quem desenvolve o hábito da vigilância sabe que existem momentos em que Deus oculta certas verdades para que possamos buscá-las. O discernimento profundo não vem com pressa, mas com perseverança. Você ora, espera, observa, e então, quando o tempo de Deus chega, Ele revela o que estava escondido. O vigilante respeita esse tempo. Ele não força respostas. Ele vigia em oração até que a verdade se manifeste. E é importante lembrar que o Espírito Santo não apenas revela, mas também esconde quando percebe que o coração não está preparado para lidar com certas verdades. Por isso, a vigilância também envolve manter um coração ensinável, limpo, disposto a ouvir, mesmo quando a verdade corrige, confronta ou muda nosso rumo. Outro aspecto poderoso da vigilância é sua ligação com a intercessão. Muitas vezes Deus revela algo a você, não para exposição, mas para oração. A vigilância te leva a interceder por situações, pessoas e lugares que talvez nem percebam que estão sob ataque. O vigilante é um guerreiro silencioso. Ele ora no secreto, e suas orações geram livramentos visíveis. Ele age nos bastidores, mas o céu o conhece pelo nome. Quem vigia também reconhece os momentos de ataque espiritual disfarçado de oportunidade. Nem toda porta aberta é de Deus. Nem todo elogio é sincero. Nem toda proposta é bênção. O inimigo sabe usar o brilho da bênção falsa para seduzir os desatentos. Mas quem está vigilante consegue ver além do brilho. Ele examina os frutos, ouve a voz do Espírito e recusa o que não carrega a paz de Deus. O vigilante também se protege da sutileza da acostumação espiritual, aquela sensação de já conheço isso, já ouvi esse texto, não preciso mais me preocupar com isso. A Bíblia nos alerta sobre os que dormem espiritualmente, e isso não acontece de uma vez. A pessoa vai relaxando, baixando a guarda, se distraindo até que já não percebe mais o que está errado. A vigilância constante combate essa anestesia da alma. Ela mantém o fogo aceso. Outro exemplo bíblico marcante é o de José no Egito. Mesmo em um ambiente hostil,
Cercado de tentações e pressões, ele se manteve vigilante. Quando a esposa de Potifar o tentou, ele não apenas fugiu do pecado, ele discerniu o espírito por trás da armadilha. Seu temor a Deus e sua vigilância o preservaram. E porque foi fiel nos bastidores, Deus o honrou publicamente. Por fim, desenvolver o hábito da vigilância é, acima de tudo, um estilo de vida de intimidade com Deus. Não se trata de viver com medo ou desconfiança, mas com maturidade, discernimento e atenção constante à voz do Espírito Santo. O vigilante é alguém que ama tanto a presença de Deus que não quer nada que o afaste dela. Ele observa, ora, reflete, espera e age no tempo certo. Ele não corre atrás de revelação. Ele cultiva a sensibilidade. Ele não vive caçando demônios. Ele vive cultivando a verdade. E assim se torna inabalável em tempos difíceis, sensível nos dias de silêncio e sábio em todas as suas decisões. Vigiar é mais que estratégia, é prova de amor a Deus. É dizer com atitudes a Senhor, quero estar desperto quando tu falares, atento quando tu agires. Que você escolha hoje viver com discernimento, com sensibilidade e com o coração sempre em prontidão para obedecer.